Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, senhores. Cá estamos, vamos continuar sobre nosso tópico de investigação. Dado que na última aula, basicamente o que nós fizemos foi, através da fonte primária, que era o relato de São Mateus, verificamos se aquele relato estava certo e da maneira que foi conduzida essa investigação em uma linha de raciocínio lógico e histórico. Acredito que deu para ver que não só aquela fonte era uma fonte correta, como que, de fato, realmente parecia ser plausível que os soldados foram subornados e contaram uma mentira, e que aquilo que São Mateus relata, que os soldados foram subornados, parecia ser correto, e também que o Cristo ressuscitou, também parecia ser correto. Agora, eu acho que se faria necessário investigar a idoneidade destes apóstolos, dessas pessoas que relataram. Porque, veja bem, fato é, o que aconteceu? Foi contado, foi visto que Cristo ressuscitou. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Com essas pessoas que aparentemente estavam à frente. Quem eram estes que estavam à frente? Os 12. Que estavam junto de Cristo, claro. Judas cometeu suicídio, porém, um outro entrou no lugar dele, Matias, e tinham outros discípulos que continuaram seguindo ele. Mas veja bem a coisa, como que eu quero investigar a idoneidade deles? Justamente pelas consequências, porque veja bem, se realmente o Cristo não tivesse ressuscitado, e essa mentira tivesse se espalhado, que é a tese daqui, viriam consequências, e vieram, que foi uma série de perseguições. O ponto é, por que continuar com isto, se você está vendo que não está fazendo sucesso? E certamente conseguiria chegar-se a algum acordo, principalmente com os chefes dos sacerdotes, possivelmente, de renunciar a essa blasfêmia, né, de que Jesus ressuscitou, então atestar que ele é Deus, igual estavam fazendo. Renunciando a isto, poderiam, talvez, amenizar as coisas. Mas o que aconteceu com todos eles? Todos eles morreram. Todos eles morreram matados, ou seja, torturados, foram martirizados. Todos, sem exceção. Ah, mas São João, o João apóstolo, não morreu? Martirizado. É verdade, porque ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo, né, como se fosse para fritá-lo vivo, só que ele sobreviveu. E depois, sim, morreu de velhice, mas ele sofreu como que um martírio em vida. Então, gente, o ponto é o seguinte: por que estes homens, se isto não fosse verdade, por que eles se animariam em chegar até essas consequências? Para os judeus não existia essa coisa de sair pelo mundo e converter as pessoas, não, porque a salvação vinha realmente da linhagem de sanguínea. Então eles não tinham este ânimo apostólico, por assim dizer. Não existia isso. Depois, as consequências dessa coisa: a forte repreensão, perseguições. Nossa, São Paulo, a quantidade de coisas que ele relata que lhe aconteceram é absurdo. Desde naufrágio até ser apedrejado. Ele naufragou, passou fome, foi espancado. Acho que tem isso, que ele foi espancado, foi apedrejado, foi como é que se diz? Açoitado com 40 chibatadas menos uma. Porque só podia ter 40 e os fariseus
sendo escrupulosos como eram, eles, ao invés de dar as 40, eles davam as 39, para ter certeza que não passariam de 40, que era o máximo permitido. Então, é o seguinte, não foi uma vida boa que eles levaram depois disso. Não é como se eles tivessem atingido algum sucesso. Pelo contrário, não só a vida de pregação, de levar o evangelho igual eles fizeram. São Tomé foi até as Índias, São Tiago Maior, ele foi até o lado passou pela Gália, provavelmente, foi até as Espanhas, onde hoje nós conhecemos como território da Espanha. Os outros foram para lugares na região, enfim, mas alguns indo muito longe, certo? Isso entre os 12, os discípulos é a mesma coisa, e não vivendo uma vida fácil, muito pelo contrário, uma vida dura, muito dura, que não compensaria talvez uma mentira. E não só isso, a vida dele se encaminhou justamente para a morte, para o martírio. São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. São João, como eu falei, foi jogado no caldeirão de óleo. São Bartolomeu foi escalpelado vivo. Não, escalpelar não. Escalpelar é quando a gente joga na água fervendo, salvo engano. Enfim, tiraram a pele dele enquanto ele estava vivo. Passaram a pele dele do corpo inteiro, tiraram, arrancaram enquanto ele estava vivo, passando a faca. Imagina fazendo isso com você. Sendo que a coisa que os impediria de sofrer isso tudo era renunciar a Cristo. Era dizer que não, tudo que eu contei foi uma mentira, eu renuncio a essas coisas e não quero morrer. Eles poderiam ter dito isso. E por que não disseram? E cara, e veja bem a coisa. Prestem atenção. Eles eram covardes. Olha, presta atenção nisso. Eles eram covardes. Quando Nosso Senhor foi capturado, todos eles se dispersaram, como o próprio Jesus relatou. E eles também relatam isso. Todos eles se dispersaram, menos João, que ficou junto da Virgem Maria e que acompanhou Nosso Senhor no caminho do Calvário. Mas quando Nosso Senhor estava lá em cima crucificado, só tinha João. O resto tinha tudo ido embora. Quando aparece no relato sobre a manhã sobre a ressurreição, e Nosso Senhor encontra os discípulos, não só os apóstolos, mas os discípulos, no caminho de Emaús, que era uma cidade, eles olham para ele e, não reconhecendo, começam a contar: olha, você não soube o que aconteceu? Pois é. Tinha um tal de Jesus, ele parecia ser um grande profeta. Nós até pensamos que ele era o Messias. Ou seja, eles não pensavam mais, não acreditavam mais em Cristo. Os apóstolos ficaram todos escondidos naquela casa, no cenáculo, e não saíam, trancaram as portas, as janelas, com medo dos judeus os matarem, descobrirem onde eles estão e crucificarem também. Quando vai acontecer o relato de Pentecostes, que está em Atos dos Apóstolos, eles estavam trancados com medo, escondidos. Olha, não eram pessoas de coragem assim. Ah, não, mas Pedro sacou a espada. Sim, para matar ele cortou a orelha da pessoa, porque eu não sabia. Mas era tão fraco que depois, quando ele foi seguindo o Nosso Senhor, né, para saber onde que ele estava, ele que estava com uma espada na cintura, uma véia porteira perguntou a ele se ele não era um dos discípulos dele. Ele negou para a velha, ele estava armado, ele estava com uma arma, e ele se ficou com medo de uma senhora. Veja bem a coisa. Não eram homens grandiosos, de grande coragem, de grande fortaleza. Não, eram pessoas miseráveis. Então, o que eu quero dizer? Eles teriam a tendência de continuar dessa mesma forma, a não ser que algo realmente diferente, não só realimentasse a fé deles no Cristo, mas que desse uma força a eles, que os animasse a fazer o que fizeram. Todos os 12 foram martirizados, todos, e certamente grande parte daqueles que eram os discípulos de Cristo. São Paulo, que veio depois, todos eles sofreram algum tipo de martírio, e não só estes.
os discípulos, de modo geral, né? Aquelas pessoas que o acompanhavam também, e aqueles que vieram depois. E veja, não é como se nós estivéssemos falando de uma coisa que aconteceu há 300 anos e agora que nós estamos... Não. Eles eram pessoas daquele tempo, que viram o Cristo, que andaram com o Cristo, que viram Ele morrer, que sabiam disso. E por isso, Nosso Senhor ficou famosíssimo. As pessoas comentavam sobre Ele, comentavam sobre a morte dele, depois comentaram sobre a ressurreição, comentaram sobre tudo. Gente, se Ele realmente não tivesse ressuscitado, as pessoas falariam: ah, não, tá surgindo um boato, uma mentira, que um tal de Jesus, ele estava aqui, ele ressuscitou. Por que surgiria isto? Porque as pessoas iam ver, porque veja bem, como que primeiro, muito dificilmente eles inventariam a mentira, justamente por causa dessas condições. Eles eram covardes demais, estavam com medo demais para fazer qualquer coisa. Para começar por aí. Depois, ainda que eles fizessem, como que eles iriam suscitar? Ah, nós vimos o Senhor. É claro, colocaram no Evangelho. Maria Madalena viu, São Pedro, São João, todos os 12 viram. São Tomé, que duvidou, depois Nosso Senhor apareceu e viu. Alguns dos discípulos viram, logo no início. Mas depois, eles colocam que centenas de pessoas viram Ele. Mais de 400 pessoas de uma vez viram o Cristo ressuscitado. E como é que você vai dissimular isso? Vai colocar um cadáver? Aí você vai ficar mexendo o braço dele? Vai dissimular a voz dele? Não tem como fazer isso. As pessoas iam ver que era um homem morto. E veja, gente, Tomé, graças a Deus que ele duvidou. Porque é o seguinte, não bastou ver ele ali. Tomé foi lá, não, eu quero tocar. Eu quero te tocar, eu quero te tocar a sua chaga. Eu não quero tocar a sua pele, não, eu quero tocar a sua chaga. Se você realmente é o Cristo, eu quero tocar a sua chaga. É a mesma mentalidade de qualquer pessoa que eu visse. Imagina, você tá lá, não, eu não sei, eu não lembro como que aconteceu essa coisa de que ele apareceu para 400 pessoas. Mas aparecendo, pregando para essa gente, você não acha que as pessoas iam tentar ir até ele? Que iam chegar de perto, que iam tocá-lo? Se fosse você ia encarar de boa. Ah, não, ele tava morto, apareceu aí, não. Tudo certo, manda brasa, vamos lá. Não, você chegar de perto, você ia tentar ver. Porque você iria duvidar e tá certo de fazer isso. E as pessoas o fariam. Imagina, um tal de Jesus que morreu crucificado, apareceu de novo para 400 pessoas em tal lugar. Essas coisas espalham. Você faz fofoca da vida dos outros, você, sei lá, qualquer coisinha que acontece na internet, você manda para um bocado de gente o que acontece com o presidente. Sei lá, imagina o que não seria naquela época um homem ressuscitar. As pessoas comentam. E quanto mais gente sabendo da coisa, mais difícil você provar que aquilo aconteceu. Porque as pessoas vão perguntar, mas quem é que estava lá? Ah, mas eu também vi outro fulano. Se os relatos não batessem? E aí? E depois, uma coisa são 12 pessoas concordarem em morrer por uma loucura. Outra coisa são 400 pessoas baterem de pé junto. Vimos ele vivo. E todas elas, sem exceção, morrerem. Todas. E claro, ainda que fosse verdade, diante de uma ameaça dessas, as pessoas poderiam negá-lo. Então, ainda que tivesse um número pequeno que o negou, isso não indica nada. Mas agora, a maioria deles que morreu até o fim, é porque realmente tinha alguma coisa ali. Porque a ressurreição dele não significa que ele é um homem que voltou à vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E recobro quando eu quiser. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E antes que Abraão fosse, eu sou. Ele é Deus. Isso significa que ele é Deus, porque ele falou. Imagina, se ele fosse realmente um blasfemo, aí Deus vai permitir a ocasião de que um homem blasfemou falando que, primeiro, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente e a recupero quando eu quiser. Se ele realmente fosse um blasfemo, significaria o seguinte, que quando ele realmente morreu e depois ressuscitou, Deus deu a ele toda a blasfêmia dele, porque se realmente seria uma blasfêmia. E Deus estaria dando crédito à blasfêmia dele.
nesse sentido. Não, ele realmente é Deus. Porque só Deus tem poder sobre a vida. Ele tira, ele dá. Ele perdoa os pecados como ele o fez. A maior prova de que Cristo podia realmente perdoar os pecados, senão isso. Então, tudo isso, vocês têm de pensar em tudo isso. Então, realmente não faz sentido. É isso que eu queria dizer sobre a idoneidade do que eles falaram. Que as pessoas escreviam naquele tempo. Hoje em dia, a maioria de vocês talvez pensam que antigamente as pessoas eram um bando de macaco. Pega qualquer livro daquele tempo, Cícero, tentem ler para vocês verem se vocês são quem é o macaco da história. As pessoas escreviam. Isso daí geraria problema. O governo de Pilatos na região já estava instável, tanto que poucos anos depois, poucas décadas depois, Jerusalém foi pisada, porque já tinha um histórico de revoltas há um bom tempo. E isso fomentaria uma revolta enorme naquela região. Então era uma coisa de que eles realmente queriam controlar. Como eu disse, Herodes mandou matar São Tiago Maior, mandou prender Pedro. Pilatos, possivelmente de forma semelhante, reprimia. Os chefes dos fariseus, que também tinham seus soldados, também os perseguiam. Não é uma situação para criar-se mentiras. E se criasse, como o próprio Atos dos Apóstolos diz, quando Santo Estevão estava conversando com esses anciãos, outro homem se levanta diante de toda aquela discussão deles falando: mas meus amigos, meus irmãos, quantos não surgiram dizendo que serem o Messias? Morreram, foram condenados e logo o seu nome foi esquecido. Se este homem não é realmente o Messias, Nosso Senhor já tinha ressuscitado, o Santo Estevão veio depois. Foi escolhido, claro, era um dos discípulos, mas entende o que eu quero dizer? Se esse homem realmente é o Messias, se ele não é, vai sumir, mas o que poderíamos fazer? Ou seja, entende? Outros já surgiram dizendo que eram. E foram perseguidos, foram mortos, esquecidos. Por quê? Porque o governo perseguiu somente? Porque os fariseus, os chefes, perseguiram somente? Não! Porque as pessoas também estavam interessadas em saber quem realmente era o Messias. Se ele realmente era o Cristo. Então iam, quando acontecia dele morrer, quando acontecia de alguma coisa acontecer nesse sentido, as pessoas contavam e checavam com os outros o que realmente aconteceu. Se este homem, se esse Jesus de Nazaré realmente não tivesse ressuscitado, alguém escreveria, porque é um fato importante. E se ele não tivesse ressuscitado, seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Como o próprio sumo sacerdote da época disse: convém que um só morra para que todos permaneçam bem. O fato dele permanecer morto era ótimo para todo mundo. Então, se fosse uma mentira, iriam emitir documentos mandando para todo mundo, falando que esse homem não ressuscitou. Ah, mas esses documentos podem ter se perdido. Outras pessoas relatariam por causa disso. Porque muita gente ficaria sabendo, fontes históricas que comprovariam que ele não ressuscitou, seriam emitidas, porque muita gente iria receber essa notícia. Poderiam escrever. Porém, não. Contado por um judeu, um hebreu da época. Não vou conseguir achar agora porque eu desmarquei. Conta toda a história do povo hebreu. Flávio Joséfo. Para quem acha que naquele tempo só tinha macaco, olha o livro dessa grossura que foi escrito. Eu tô falando isso porque é o problema escrever um livro grande desse naquele tempo. Muito papel, muito papel. Não tinha papel fino desse jeito, enfim. Seguinte, um hebreu contando. Naquele tempo surgiu um tal de Jesus. Não vou lembrar direito, mas algo nesse sentido. Que os mais ilustres entre eles, que entre o povo, ou seja, os fariseus, o condenaram. Mas que ele era muito sábio. Se é que era um homem sábio. E se é que nós podemos dizer que ele era somente um homem.
Depois você pega outros autores daquele tempo, romanos, pagãos, que falam sobre os cristãos, sobre Cristo, e vê a coisa. Se realmente ele não tivesse ressuscitado, as pessoas escreveriam sobre isso. Se realmente 400 pessoas não tivessem visto, as pessoas falariam, emitiriam documentos sobre isso. Por quê? Porque era muito mais interessante que ele não tivesse ressuscitado. E as pessoas estariam loucas fazendo provas. E não... Se ele realmente não ressuscitou, por que inventar uma mentira? Por que pedir que os soldados mintam, sendo que isso só criaria inconsistências e dúvidas sobre se ele realmente não ressuscitou? Expoririam fatos, verdades, e não inconsistências como aquelas que a gente mostrou ali. Entende o ponto da coisa? Então, gente, espero que vocês tenham entendido sobre a idoneidade deles, dos apóstolos, dos seus relatos, e também que vocês tenham se situado um pouco em como aconteceu naquela época justamente isto, que a notícia foi sendo espalhada. Então realmente não parece ter sido uma mentira, não parece que o corpo tenha sido roubado. E realmente faltam muitas provas de evidências daquele tempo, fontes primárias ou fontes secundárias, que realmente evidenciam que ele não ressuscitou, mas não tem isso. O fato de que que Jesus Cristo, ele ressuscitou e, portanto, ele realmente é o Senhor da vida, não é uma coisa simplesmente de fé, uma revelação divina, mas foi uma coisa histórica, que aconteceu mesmo. Historicamente, geograficamente. Isso que eu quero dizer. Não é uma coisa que você precisa de fé para ver. É uma coisa científica. O que nós estamos fazendo aqui é usar pura lógica e pegar relatos históricos, comparar esses relatos e ver o que aconteceu. Isso é uma habilidade humana básica. Que, claro, faz parte do mesmo objeto de fé. E que, claro, corrobora para que nós criamos. Porque, veja bem, não é só para aquele tempo que as pessoas se preocupariam em dizer se ele não ressuscitou, se sim, se ele ressuscitou. Mas também para nós. É interessante sabermos concretamente se esse homem ele realmente era um qualquer, um imoral, um mentiroso, um louco, ou se ele era realmente o Filho de Deus